Assim como existe um crescimento natural para o nosso corpo, a Bíblia também fala sobre um crescimento espiritual. Então fica ligado conosco e vamos aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre crescer espiritualmente. Graça e paz, meus queridos, tudo na bênção, tudo em paz, glória a Deus. Estamos iniciando mais uma jornada de Boletim da Fé, onde você vai receber uma porção do Senhor para a sua vida, onde vai gerar fé no seu coração. A proposta é trazer fortalecimento, é trazer crescimento. Você está pronto? Está preparado? Vamos falar um pouco sobre crescer espiritualmente, sobre amadurecer. Existe um crescimento proposto por Deus para a nossa vida, para sermos filhos maduros em Deus. Você deseja isso? Aleluia! Eu desejo esse crescimento. Eu espero que você deseje isso também e cresça também. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, hoje, Senhor, nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós, eu quero, Pai, orar por cada um dos meus irmãos aqui, Pai, cada vida, Pai, que está ouvindo, que está atenta à Tua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, que aonde a minha voz chegar, onde a minha voz atingir, Pai, os ouvidos que a ouvirem, Pai, os corações sedentos e famintos, eu creio, Pai, que vai chegar libertação, vai chegar cura, vai chegar salvação, Pai, vai chegar instrução, Pai, da Tua parte para a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós desejamos crescer, nós desejamos avançar, nós desejamos amadurecer, Pai, em Ti. Então, nos ensina, Pai, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. O que está no meu coração hoje para compartilhar com vocês é sobre crescer espiritualmente. A Bíblia fala em muitos textos sobre a necessidade do crente amadurecer, dele crescer. Jesus, quando se encontra com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, o novo nascimento é um nascimento, embora aqui espiritual, mas é um nascimento. Então, assim como um nascimento natural, você tem, né, o bebezinho, um bebezinho vai tomar o leite, tem os seus cuidados, né? A mãe tem que dar o banhozinho, tem que cuidar. E assim a criança vai crescendo e vai amadurecendo, vai aprendendo a falar e vai desenvolvendo. Eu creio, meus irmãos, que no nosso crescimento espiritual, a partir do nosso novo nascimento, você nasce como um bebê espiritual. Então, a partir dali, você vai ter que estar recebendo leite, instruções básicas, início, e isso vai te levando a um amadurecimento. Eu creio que o desejo de Deus é que você chegue à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade. Existe algo, Deus quer te usar, Deus quer te fazer você instrumento dele, né? Para abençoar e ajudar pessoas. Não dá para ser isso como criança. Eu creio que o Senhor está querendo te confiar coisas maiores, te entregar coisas maiores. Mas como te entregar algo maior se você ainda não amadureceu para administrar coisas maiores? Eu não sei se você sabe, mas uma jovem, quando ela faz 18 anos de idade, ela já pode dirigir. Não, ela não pode dirigir. Quando ela faz 18 anos de idade, ela está qualificada, mas ela ainda não está habilitada. Uma coisa é você estar qualificado, outra coisa é você estar habilitado. Então, ela chegou a uma idade, chegou à maturidade, onde o nosso governo diz, olha, com essa idade, ela pode ter a sua habilitação, porque ela está qualificada para isso. Existem muitos crentes que acham que pelo tempo que passou, ele já é um crente muito maduro. Mas nós sabemos que tempo de igreja não significa maturidade espiritual ou crescimento espiritual. O que vai nos levar a um crescimento espiritual é o camarada ir lá para a autoescola, estudar, aprender, fazer as provas, passar na prova. E assim ele vai crescer ou vai receber a sua habilitação. Eu creio que no Evangelho, irmão, nesse desenvolvimento com Deus, nós vamos passar por testes, por provas, por aprendizados. Temos que sentar, ouvir, aprender. Tudo isso vai trazer para nós um crescimento, um alimento que vai nos dar uma habilitação para que possamos dirigir um carro naturalmente. Eu creio que o Senhor está querendo te confiar algumas coisas grandes, mas você precisa estar habilitado para isso, não só qualificado. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, é o capítulo do amor, lá no finalzinho já do capítulo, no versículo de número 11, a Bíblia diz assim, olha o que Paulo fala.
Paulo fala que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, Paulo tinha um pensamento de menino, tinha uma fala de menino, tinha um sentimento de menino. Mas quando chegou a ser homem, essas coisas foram deixadas para trás. Então, existe um pensamento, um sentimento, uma fala que de alguma forma te entrega. Que você ainda não cresceu ou que você ainda não amadureceu. Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino eu falava como menino, agora eu não falo mais dessa forma. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora eu não penso mais dessa forma. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Agora eu não sinto mais dessa forma. Eu administro meus sentimentos. Eu administro o que eu falo. Eu administro o que eu penso. Ué, Paulo, como é que você conseguiu isso? Eu cheguei a uma estatura de varão. Eu atingi como é que posso dizer? Um nível em Deus. Eu adquiri um crescimento. Eu adquiri uma maturidade. Isso agora é administrado. Irmãos, eu não creio que isso chega só por você ficar parado e vai cair na tua cabeça como uma fruta madura. Eu creio que existe um desejar, um esforço, um querer desenvolver. Rapaz, eu quero desenvolver. Nós estimulamos tanto, né, os nossos irmãos a fazerem o rema. Rapaz, estuda no rema, se matricula no rema, vá lá, segunda, quarta e sexta, passa 2 anos lá. Por quê? Esses 2 anos lá, se submetendo à palavra, ouvindo a palavra. Porque nós cremos, irmãos, que está gerando em ti crescimento. Está gerando em ti amadurecimento, está gerando em ti algo da palavra sendo trabalhado para que você cresça e amadureça. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em que o herdeiro é menino, em que o herdeiro é criança, em nada difere do escravo, posto que ele, senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Embora que ele seja dono de tudo, tenha direito a tudo, ele herdou tudo, ele não pode acessar tudo. Por que ele não pode acessar tudo? Porque é menino. Então o Pai coloca pessoas responsáveis por ele, para administrar aquilo que é dele. Rapaz, é teu. Você tem direito, pertence a ti, mas você não pode ainda ter acesso, porque você é menino. Meu irmão, eu não quero ter direito a tudo que Deus preparou, mas Deus dizer para mim assim, Tarcísio, você ainda não pode acessar isso. Você ainda não pode pegar nessas coisas, porque você ainda não cresceu o suficiente. Não. Eu creio, irmãos, que cada boletim da fé desse, declaro sobre a sua vida, isso vai gerar em você crescimento, amadurecimento, que Deus vai falar, toma aqui, meu filho, recebe isso aí, isso é teu. Vai, pode administrar isso aí, porque você já cresceu, você amadureceu, você já está já com estatura suficiente para administrar isso que eu estou colocando na tua mão. Vai, meu filho, eu confio a você. Pastor Humberto falou esses dias aqui, me abençoou demais, que aquilo que Deus tem confiado a nós é porque Ele confia em nós. Para Deus confiar em você, será que você já cresceu espiritualmente, já amadureceu para administrar aquilo que o Senhor quer colocar na tua mão? Em 1 Pedro, capítulo 2, se você puder acompanhar com a tua Bíblia aí, amém? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1 e 2 também. Diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu creio que essa salvação não é somente o eu ser salvo, mas o desenvolver dela, que a salvação seja desenvolvida, chegue a uma obra completa, ou seja, concluída. Eu sei, irmãos, que eu não estou desfrutando de tudo aquilo que Jesus providenciou na salvação ainda. Eu preciso crescer. Mas eu sei também que eu não estou no mesmo lugar que eu estava há tempos atrás, eu já cresci. Então eu fico animado com aquilo que eu já cresci, mas também eu almejo lugares que eu ainda não cheguei. E aí Pedro aqui está nos instruindo, né? Rapaz,
existe um leite genuíno, um leite real. Esse leite genuíno, esse leite real, esse leite verdadeiro, que não é falsificado, esse sim é o que te dá crescimento. Irmãos, eu creio que o que vai chegar como leite genuíno é a palavra de Deus sem mistura. É a Bíblia sem invenção. É a Bíblia sem a gente querer colocar adereços nela. Vamos aceitar o que está escrito como está escrito. O que Deus disse. Eu vou crer nisso. Ah, pastor, mas eu ainda não estou vivendo o que a Bíblia diz. Eu não estar vivendo o que a Bíblia diz não significa que o que a Bíblia diz é mentira. Eu não estar vivendo o que a Bíblia diz significa que eu tenho um alvo e que eu preciso crescer e atingir um lugar onde o que a Bíblia diz esteja operando e atuando na minha vida agora mesmo. Então eu continuo declarando, eu continuo crendo, eu continuo levantando minhas mãos, rendendo ações de graça, eu continuo dizimando, eu continuo ofertando, eu continuo fazendo bem, eu continuo ajudando as pessoas, eu continuo fazendo o que Pedro aqui está dizendo, despojar de toda a maldade. Eu continuo me despojando de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda sorte de maledicência. Eu continuo deixando essas coisas de lado da minha vida para que eu possa desejar algo que vai me gerar crescimento, amadurecimento, aumento. Irmão, nós desejamos tanto crescer, materialmente, crescer nos dons do Espírito, deseja crescer espiritualmente, deseja amadurecer, que o fruto do Espírito Santo em ti amadureça e cresça. Que fruto é esse? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não tem lei. Vamos crescer nisso. Vamos crescer em longanimidade. Vamos crescer em bondade. Vamos crescer em domínio próprio. Oh, aleluia! Pensa aí, você, um crente amadurecido em domínio próprio. Pastor, eu cresci nessa área. Eu amadureci. É como se Deus dissesse, não, agora eu posso confiar a você, meu filho, algumas coisas. Você ainda não tinha atingido estatura nessa área, agora que você atingiu, eu vou confiar a você isso, porque você cresceu. 1 Coríntios capítulo 3, mais um texto para a gente trazer base para o que estamos falando aqui. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 6 e 7. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diga comigo, Deus é quem dá o crescimento. Fala aí, Deus é quem dá o crescimento. Fala alto, Deus é quem dá o crescimento. Irmãos, não é homem que vai te fazer crescer, é Deus que vai te fazer crescer. Qual é o papel? Paulo está dizendo, olha, o papel é, um vai plantar, o outro vai regar, mas saiba de uma coisa, o crescimento quem vai te dar é Deus. Quem vai fazer essa palavra frutificar em você é Deus. Quem vai dizer, meu filho, o fruto está maduro é Deus. Não é você que se auto-qualifica ou se intitula, não, eu já sou fulano, eu já cheguei já na estatura. Não, não. É Deus que vai te dar o crescimento. É Deus que vai dizer, meu filho, tu está qualificado, agora sim tu está habilitado a desempenhar isso. Agora sim, meu filho, tu chegou no ponto que eu queria para poder desenvolver em tal área, para poder discorrer em tal área, para poder fazer tal coisa. Agora, meu filho. Por quê? Porque teve o pastor Humberto foi lá e pregou, Teve um outro pastor foi lá e ensinou e você foi recebendo e Deus foi dando crescimento. Irmãos, nós desejamos muito crescimento, mas eu creio que você vai desejar ardentemente o genuíno leite espiritual e ele vai gerar crescimento espiritual para a sua vida. E Deus vai produzir esse crescimento em ti. E você vai aumentar, prosperar, crescer. Eu lembro, certa vez, o pastor Scott Webb esteve aqui e ele falou assim, eu queria que você escrevesse num papel, 3 coisas que você almeja crescer, almeja prosperar, almeja evoluir em Deus. Escreve aí 3 coisas. E aí, cada uma escreveu 3 coisas. Eu lembro que eu também escrevi 3 coisas. E ele parou e falou assim, eu nem olhei o que vocês escreveram, disse o pastor Scott Webb. Mas eu sei que dessas 3 coisas que vocês escreveram, não consta aí, ou é a última coisa, crescimento espiritual ou algo espiritual.
Rapaz, quando eu olhei para minha lista, eu falei, ih, sujou. Aí ele falou, eu vou dar tempo para você se arrepender e alterar algumas coisas. Porque às vezes, irmãos, quando a gente fala de crescimento, a gente pensa logo numa casa maior, numa conta bancária mais gorda, em algo para mim. Mas tudo aquilo que Deus nos dá como dons do Espírito, como manifestação do Espírito, como provisão do Espírito para as nossas vidas, eu não creio que é algo para ficar em nós, parado em mim, estagnado em mim, é algo para ser liberado e para abençoar pessoas. Então, quando eu estou pensando em abençoar pessoas e liberar para a vida de pessoas, parece que aquilo começa a fluir através de mim, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espírito, dom de curar, porque tudo isso é para fluir, para ajudar pessoas. Então, deseja crescer espiritualmente para que possa estar fluindo na tua vida dons de curar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, curas, línguas com interpretação. Deseja isso, porque eu sei que isso vai ser crescimento para a sua vida, mas também vai ser auxílio para outras pessoas. Vai ser força para quem está ao teu lado. Vai ser vigor para quem passar por você. Rapaz, você não vai desanimar. Deus está me falando isso acerca. Vai ser sinal para aquele que não crê. Uau, tu é homem de Deus. Irmãos, isso é para nós hoje, isso é para a igreja hoje. O revestimento de poder, ok? O revestimento de poder que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse, olha, mas recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minha testemunha. Não só em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O revestimento de poder não foi algo que veio sobre nós para nós orarmos em línguas. A oração em outras línguas é uma ferramenta, irmãos, para que esse revestimento de poder esteja em atuação, para você ser testemunha de Cristo Jesus, testemunhar Cristo profetizando, testemunhar Cristo salvando, testemunhar Cristo libertando pessoas, expulsando demônios, curando pessoas. Você vai estar testemunhando que Jesus Cristo está vivo, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todos sempre. Oh, glória a Deus, eu me empolguei agora. Aleluia! Essa é a finalidade do revestimento de poder. Eu creio que esse é o objetivo de que Deus está dizendo para você hoje. Cresça, meu filho, espiritualmente. Amadureça, meu filho. Eu quero confiar coisas a você. Enquanto você não crescer, em nada difere do escravo, o menino. Embora ele sendo herdeiro de tudo, podendo ter acesso a tudo, mas não é diferente do escravo. Não tem como eu confiar a ele ainda essas coisas. Vamos encerrar com isso aqui? Em Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, 13, diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aí fica uma dica, pela prática tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A prática de tudo aquilo que você tem ouvido, né? Paulo falou, olha, eu plantei, Apolo regou e o crescimento veio de Deus. Aquilo que foi plantado, aquilo que foi regado, cuida disso. Cuida da semente da palavra que está caindo no teu coração. Pratica essa palavra pela prática. O escritor de Hebreus está dizendo, tem as suas faculdades exercitadas. Sabe para quê? Para te levar a um lugar chamado discernimento. Eu creio que um homem maduro espiritualmente, ele está num lugar onde ele discerne. Ele discerne as coisas. Ele discerne o tempo. Ele discerne o modo. Ele discerne como. Um homem, uma mulher amadurecido espiritualmente, ele chega num lugar de discernimento. Eu creio, meu irmão, oro e declaro sobre a sua vida, você atingindo um lugar de discernimento em Deus, para discernir a hora de ir, a hora de ficar, a hora de falar, a hora de calar, a hora de entrar, a hora de sair, discernimento. Isso é para maduros espiritualmente. Pastor, como é que eu chego numa maturidade espiritual? Ele está dizendo aqui pela prática dessa palavra, pela prática dessas verdades ouvidas, pela prática daquilo que está sendo genuíno, leite da palavra de Deus que está sendo ministrado, está sendo ensinado. Pela prática dessas verdades, você está sendo levado a um lugar de discernimento.
Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. Você sendo levado a um lugar de discernimento, em nome de Jesus, crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, e o Senhor te usando para abençoar pessoas, para liberar sobre a vida de pessoas, para tocar na vida de pessoas, para ajudar pessoas. Pastor, por que eu consigo isso? Porque você cresceu, porque amadureceu, porque o Senhor pode te confiar coisas maiores. O Senhor pode te entregar coisas maiores, porque você não é carnal ou não anda segundo a carne. Andar em espírito, Gálatas 5,16, andar em espírito e jamais satisfareis os desejos desenfreados da carne ou a concupiscência da carne. Quando eu refreio isso, eu começo a ficar sensível ao comando do Espírito Santo, às instruções do Espírito Santo. Uma das ferramentas, estou te soltando coisas aqui para te ajudar nesse crescimento espiritual, sabe o que é? O jejum. O jejum é bíblico. O jejum é neotestamentário também. O jejum deve ser praticado. Jejua. O jejum ele não vai alterar Deus, mas ele vai te deixar sensível para ouvir aquilo que Deus está falando, para te levar a uma maturidade, para o Senhor te trazer a instrução que Ele está precisando. Rapaz, precisa ajustar isso em Tarcísio, mas ele não está ouvindo, ele está tão distraído, ele está tão carnal, ele está tão atento às coisas desse mundo, ele só vê as coisas desse mundo, ele só anda no sistema desse mundo, ele só corre nas coisas desse mundo, ele só faz as coisas desse mundo. Eu quero até dar as instruções para ele seguir o caminho, chegar num patamar, ir para um novo degrau. Jejua, irmão. Acorda de manhã, rapaz. Hoje não tem café, não tem almoço. Vou ficar conectado, orando em outras línguas, rendendo ações de graça, louvando ao Senhor, sensível à voz de Deus no meu coração, para as decisões que eu tenho que tomar, para eu ter discernimento. Você vai para um lugar de crescimento espiritual, onde o Senhor vai te confiar coisas grandes. Para quê? Para abençoar, edificar e ajudar pessoas. Você crê nisso? Eu creio nisso, meu irmão, e declaro isso operando na sua vida e aumentando em ti essa fome por Deus, essa fome pelo crescimento, essa fome pelo aumento espiritual, pelo crescimento espiritual, por uma maturidade espiritual para administrar bem as coisas do reino. Aleluia, amém? Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, porque eu fui acrescentado, eu fui aumentado. Eu creio que antes do Senhor falar contigo, Ele fala conosco, Ele toca no nosso coração, Ele traz essas instruções para nossas vidas e nós queremos ser sempre muito práticos, né? No boletim da fé aqui e de alguma forma trazer instrução para Ele ajudar. Amém? Ô, papai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos crescendo, Pai, espiritualmente. Eu oro, Pai, por cada um agora, Senhor. E creio, Pai, o Senhor abrindo os olhos espirituais, Pai, trazendo revelação, trazendo clareza, Pai, que eles possam compreender a esperança do chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com eles, segundo a eficácia da força do seu poder. Pai, eu creio, Pai, o Senhor fortalecendo os meus irmãos e trazendo a instrução certa, para a hora certa, para o momento certo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Paizinho querido. Nós te damos graça. Amém, amém, amém. Shalom, meus queridos. Fica na paz e até o próximo Boletim da Fé. Tchau, tchau.